Olá, minhas amigas e meus amigos da leitura popular da Bíblia, que nós também chamamos de CEBI, Paz e Bem. Então, nesse primeiro semestre do ano, nós estamos estudando o livro do Ato dos Apóstolos. Então, vai ser 20 vídeos, né? De 20 a 25 minutos de cada tema, para nós fazer um encontro, uma visão geral do livro do Ato dos Apóstolos. E o tema principal é sobre a mística e a espiritualidade. Falar de mística e falar de espiritualidade, e também vamos falar da experiência de Deus. Hoje, nós vamos ver a história da conversão de Saulo, que depois passa a se chamar São Paulo. Então, Paulo, né, primeiro chamava Saulo. Na realidade, ele chamava-se Saul, do hebraico, que é o nome do primeiro rei lá de Israel, que era da tribo de Benjamim. E ele fala também que ele é da tribo de Benjamim. Então, ele tem essa herança de Saul. No português se fala Saulo, e depois ele passou a chamar-se Saulo. Essa historinha conta como é que Paulo caiu do cavalo. É o capítulo 9. Será que tem cavalo nessa história mesmo? A gente vai ver daqui a pouquinho. E hoje vai passar de uma grande experiência de Deus. Cada um tem a sua experiência de Deus. Então nós vamos ler o Atos 9, de 1 a 25. E a gente vai fazer por etapa, porque nosso cursinho aqui é rápido, é só 25 minutos, né? Interessante que quando a gente vai ler esse texto aqui, depois tem os paralelos. A gente está lendo aqui agora o capítulo 9, versículo de 1 a 25, que conta então a conversão de Paulo, quer dizer, a mudança de vida dele, que ele caiu por terra. E esse mesmo assunto ele vai repetir, né, no capítulo 22, de 1 a 8. Só que com algumas pequenas diferenças, a gente vai ver o porquê disso, e depois também no capítulo 26. O capítulo 26 é de 12 a 18, para vocês aprenderem direitinho como que é essa história de Paulo. Bom, neste vídeo, então nós vamos conversar e meditar sobre a conversão. Quer dizer, a palavra conversão significa mudança de vida de duas pessoas. De Saulo, que é Paulo, que representava a comunidade dos judeus, aquele que perseguia as igrejas, que prendia as pessoas, jogava na prisão e tudo mais. E da história de Ananias, que representava a comunidade dos cristãos. Então essas duas pessoas vai ser muito importante. Ananias representava, Paulo perseguia a igreja. Ele entrava estava no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, ele entrava na igreja, ou melhor, nas casas, puxava para fora mulheres e homens e batia todos aqueles que estavam no caminho. E aqui ninguém era conhecido de cristãos ainda. Aqui fala da palavra caminho e caminhada. Caminho no livro do Atos dos Apóstolos significa todos aqueles e aquelas que estão seguindo Jesus, são seguidores, é caminho. E quem está na caminhada, fala, eles estão na caminhada, eles estão na evangelização. Então, o Paulo, ele perseguia a igreja de Jerusalém ele perseguia a igreja de Jerusalém até Damasco. Ele colocava na prisão as pessoas que pudessem encontrar pelo caminho. De repente, ele indo para o caminho de Damasco, e aconteceu-se, então, o que ele menos esperava, né? Aconteceu ele viu lá uma grande... Chegando já lá em Damasco, né? Ele viu, então, essa grande luz que parou, escureceu tudo à vista dele. E Paulo caiu por terra, diz o texto. Então, melhor coisa para a gente ler o texto agora. A gente vai ler primeiro, então, o texto de 1 a 9, e depois dá uma paradinha, e depois nós ler o final para nós entender. Então, se diz assim o texto. Capítulo 9, de 1 a 9. Respirando ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor,
Saulo foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os que encontrasse seguindo o caminho, homens e mulheres. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, viu uma luz que vinha do céu e brilhou de repente em torno dele. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saul, Saul, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas levante-se, entre na cidade, e aí lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com ele ficaram mudos de espanto, porque ouvia a voz, mas não via ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não via nada. Então o conduziram pela mão e o fizeram entrar em Damasco. E por 3 dias ficou sem ver e não comeu nada e nem bebeu. Então aqui está a cena, né? Presta atenção aqui, um detalhe importante nesse encontro de hoje, nessa espiritualidade, que nós estamos falando de Deus. Paulo teve uma grande experiência de Deus. Qual foi essa experiência? Ele viu uma luz que vinha do céu. E alguém falando para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: mas quem está falando? É Jesus. Então, ele viu tudo isso aí. Agora tem um detalhe aqui no versículo 7. Ele estava marchando com o exército. Ele ia na frente, que ele era o chefe do exército. Mas o povão, o soldado ia atrás. Ia atrás para massacrar lá a cidade de Damasco, todos aqueles que eram os cristãos. Os homens que viajavam com ele ficaram mudos de espanto, porque ouvia a voz, mas não via mais nada. Então, eles não viram a luz aqui, só viram a voz. Olha que interessante. Depois a gente vai repetir isso aí, o porquê será que aconteceu isso. Bom, agora a primeira parte de Saulo, que ele caiu por terra, ele não chegava mais nada. Ficou 3 dias sem noite sem poder comer. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levante-se e vá pela rua direita e procure na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando e acaba de ter uma visão de um homem chamado... de um homem chamado Ananias entrando e pondo-lhe as mãos, para que ele recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar desse homem e de quanto mal ele fez a tantos santos em Jerusalém. E aqui ele tem autorização do chefe do sacerdote para prender todos o que invoca o teu nome. Mas o Senhor disse: vá, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome entre todas as nações, os reis e os filhos de Israel. Eu mesmo hei de mostrar a ele quanto deverá sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão. O Senhor Jesus lhe apareceu quando vinha pelo caminho e mandou aqui para que você recupere a vista e fica cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e ele voltou a ver. Levantou-se e foi batizado. Depois comeu e bebeu e recuperou-se as vistas.
Olha aqui, pessoal, que interessante essa primeira parte. O Saulo, que é o Paulo, perseguindo os cristãos, matador, pegava as pessoas, era violento, fazia tudo aquilo que o pessoal que não deveria fazer. Mas teve uma coisa interessante aqui, né? Paulo teve uma visão e ele caiu por terra. E ele mudou completa, ele ficou cego. O que é ficar cego? Porque já não conseguia ver mais nada. Ele que era perseguidor, agora passou para o lado dos perseguidos. E ele que era perseguidor, agora passou a ser perseguido. Então, conversão de Paulo, grande mudança na sua vida, uma grande experiência de Deus. Aqui que é importante a gente parar para pensar. Não podemos esquecer dessa grande experiência de Deus. E do outro lado, Ananias, que é o chefe da comunidade de lá, ele também aceitou Paulo, porque Jesus falou para ele que Paulo era para ele ir lá curar o Paulo. Então aqui tem duas conversões. Paulo que mudou para o lado da comunidade dos cristãos. E a comunidade dos cristãos receberam Paulo com todo carinho. Nos dois casos, tanto de Paulo como de Ananias, o Espírito de Deus forçou a barra e levou os dois à conversão. É interessante isso aqui, né? Paulo via em Jesus e na comunidade cristã uma ameaça para os judeus. Ananias via em Paulo um perigo para a comunidade. Paulo converteu-se aceitando Jesus, entrando na comunidade. Ananias se converteu aceitando o perseguidor como irmão. Saulo, meu irmão, colocou a mão na cabeça. Eu vim aqui para te curar. Toda pessoa nova que se converte e entra na comunidade é motivo de conversão também para a comunidade. Então, duas experiências de Deus. Primeiro, a experiência de Saulo. E agora a experiência de Ananias. Muito interessante essa parte. Outra coisa que eu queria falar da experiência de Deus aqui, então vocês viram que na primeira parte aqui, Paulo viu uma luz. Ele viu uma voz que dizia, mas os companheiros que estavam com ele não viram. Ele dizia aqui que eles só ouviram a voz, mas não viram nada. Não viram nada. Aí quando você vai lá no capítulo 26, né, ou melhor, no capítulo 22 primeiro, de 1 a 8, vai dizer que é o meio-dia. Quando Paulo estava chegando lá em Damasco, ele viu aquela visão de novo. Diz que ele caiu por terra de novo. Caiu por terra. E ele viu de novo a voz, né? Está contando no outro texto, né? Ele viu a voz, ele viu a luz. Paulo viu tudo. No primeiro texto, isso nós estamos lendo aqui, o 9, diz que os discípulos só ouviram a voz, mas não viram a luz. Agora aqui vai dizer que eles viram a luz e não viram a voz. Por que essa mudança será? Lá, Paulo viu tudo, eles só viram a voz, não viram a voz, só vê a luz, não vê a voz. Agora, quando você vai lá no capítulo 26, aí lá vai dizer que todos eles, todo o exército, caíram também por terra. Não foi só Paulo, não. Lá diz que todos caíram por terra. E todos ouviram a voz e todos viram a luz. Foi uma grande conversão. Então, pessoal, o que quer dizer esse texto para nós? Quer dizer que a experiência de Deus, ela é única. A experiência de Deus é sua. A experiência de Deus é da comunidade. A experiência de Deus é minha. Eu estou sentindo essa experiência de Deus. Então, mas será que é verdade? Será que é mentira? Será que é verdade? Não, isso não existe. Nessa experiência de Deus não tem nem verdade e nem mentira. Essa pergunta não é boa. Será que aconteceu ou será que não aconteceu? Também não é boa. Aqui a pergunta é o seguinte:
Será que eu também estou tendo a experiência de Deus? Mas o que é mesmo a experiência de Deus? Como é que a gente pode saber o que é a experiência de Deus, pessoal? Então, é um negócio muito interessante aqui para a gente saber o que é a experiência de Deus. Por exemplo, será que a experiência de Deus é rezar? Às vezes a gente vai rezar para um doente e o doente morre. Você vai rezar para que lá numa plantação, benzer, a plantação se perde. Você vai lá benzer lá o rebanho do fazendeiro, o boi morre. Vai rezar para passar de ano, a pessoa repete. Mas então a minha oração não está valendo? Não, a oração sempre vai valer e precisa orar, precisa ter essa experiência de Deus. Só que a oração não é para mudar o outro, não é para mudar o rebanho, não é para curar o doente. A oração não é para passar de ano. A oração para mudar eu. Então a oração minha é pessoal. Claro que aí vai ajudar a cuidar do doente? Vai ajudar a pessoa a passar de ano, mas a pessoa tem que estudar. O doente tem que tomar remédio, tem que se cuidar, tem que ir no médico. A plantação tem que ser cuidada, o rebanho também. Então, aqui está a grande experiência de Deus. A experiência de Deus, às vezes, é chamada também de mística. O que é mística? Mística é convicção. O que eu quero? O que eu quero de Deus? O que eu quero ir na comunidade? Eu quero participar da comunidade? Eu quero ler a Bíblia? Eu quero mudar de vida? Então, isso aí é convicção. Quer dizer, ninguém me tira do caminho de Deus. Que parece a palavra aqui, olha, por exemplo, a palavra de Deus vem de seguir. Então, seguir quer dizer perseguir a palavra de Deus, conseguir alguma coisa com a palavra de Deus e persistir na palavra de Deus. Então, tudo é seguir, né? Que importante a gente ver essa parte da experiência de Deus. Agora, a experiência de Deus é de cada um. A experiência de Deus é minha. Você tem a sua, a outra pessoa tem outra, cada um tem a sua. Muito interessante, pessoal, a gente vê, então, essas importantes aí da experiência de Deus. Então, o Paulo, quando ele caiu do cavalo, mas tem cavalo aí, não, parece que aqui eu não vi nada não, né? Por que será que ele fala caiu do cavalo? Então, aqui é um ditado popular. Com certeza ele não ia a pé, porque de Jerusalém até Damasco tem 600 quilômetros. Você não vai no dia só. Mesmo a cavalo, você vai levar uns 50 dias para chegar lá. Então, tem muita coisa pelo caminho. Ele andava a pé? Ele andava a pé, com certeza, ele andava a pé. Mas também, nessa época, com certeza, ele não estava a pé, porque estava indo com o exército lá para prender os cristãos. Então, aqui, a queda de falar, caiu lá na porta da cidade, é uma coisa muito interessante. Paulo é como uma pessoa, eu também, você é como uma pessoa que pega um ônibus e vai até o ponto final do ônibus, e vai até o seu destino. Quando chega no meio do caminho, o motorista grita, alô, ponto final. Poxa, mas eu não cheguei, eu estou indo de São Paulo a Belo Horizonte, parou no meio do caminho, o que aconteceu? Então, todo mundo tem que descer e esperar um outro ônibus. Assim aconteceu com Paulo. Paulo estava indo para perseguir, mas o ônibus parou no meio do caminho e ele se encontrou sozinho, perdido no caminho de Damasco, e tinha apenas 28 anos de idade. A entrada na vida de Paulo não foi pacífica, mas sim como uma tempestade violenta. A Bíblia usa então 4 imagens para descrever o que aconteceu com Paulo. Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer tudo isso aí. A primeira queda foi como Jeremias. Paulo podia dizer, tu me seduziste, Senhor.
Eu me deixei seduzir. Dominaste-me e me derrubastes. Queda muito mais violenta do que cair do cavalo. Está lá em Jeremias capítulo 20, versículo 7. Ezequiel também teve uma queda. Como Ezequiel, Paulo ficou cego. Ele viu a luz de Deus, luz tão forte que ele ficou cego durante 3 dias. Imagem de escuridão interior desabou o mundo em cima dele. Jesus foi a mesma coisa, né? Jesus caiu, foi pregado numa cruz, ficou 3 dias no túmulo, mas ressuscitou. E o Paulo, então, vai dizer aqui agora, por último, Jesus apareceu a mim como um aborto. Ele fala no primeiro livro, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Paulo foi arrancado de dentro do seu mundo, como se arranca uma criança de dentro do seio da sua mãe antes do tempo. Ele fala que foi apunhalado. Interessante, né? Ó, queda, cegueira, aborto e laço. Essas imagens falam por si mesmo. Nela transparece algo que Paulo viveu. Revela o fracasso do sistema que ele vivia. Apareceu do nada de Paulo, de onde vai nascer por tudo de Deus. Sem mim nada poder fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, pessoal, o que é a experiência de Deus? Quando você está ali, naquele momento difícil, você está sozinho, você não tem jeito de tomar decisão, mas você tem Deus. A vida é difícil para todo mundo, mas quando a gente tem Deus, a vida fica mais fácil. Então, procura acompanhar esses vídeos aqui, uma vez por semana. Agora o próximo vídeo, nós já vamos ver quando Paulo chegou na cidade de Antioquia, lá na Síria. Damasco era a capital, mas tinha uma cidade importante chamada Antioquia. Antioquia da Síria, porque também na Bíblia tem Antioquia da Cilícia. E Paulo chegou lá, e lá ele começou então o seu trabalho. Pessoal, aqui o nosso tempo é muito curtinho, mas lê inteirinho. Capítulo 9, versículo de 1 a 25. E aqui então a gente vai terminando dizendo assim, olha lá. Passado muitos dias, os judeus tomaram uma decisão de matá-lo. Mas o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Vigiavam até as portas da cidade dia e noite para o matarem. Por isso, uma noite, os discípulos fizeram descer pela muralha dentro de um cesto. Colocaram dentro do cesto e desceu da muralha. E Paulo saiu para o deserto. Olha só o que traz a mudança para a gente, né? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. E esse estudo de Paulo, de ponta a ponta, nós vamos refletir sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa experiência de Deus, que cada um tem a sua, e é muito gostoso essa experiência de Deus, é uma mudança de vida. Que Deus abençoe todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.